Ela estava lá há 3 anos, limpando os mesmos escritórios, sendo tratada como invisível. Até que naquele dia, quando o chefe arrogante gritou, "Impossível você entender isso", e jogou um documento na cara dela, algo extraordinário aconteceu. O que ela disse em seguida não apenas o calou para sempre, mas mudou completamente o destino de uma empresa de 50 milhões de reais. Esta é uma história que vai te arrepiar e você não vai acreditar no que aconteceu no final. Mas antes de eu contar essa história incrível, se você gosta de histórias de superação e justiça sendo feita, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que precisa ver que as aparências enganam. Agora sim, vamos para esta história que vai mexer com suas emoções. Por anos, Marina se manteve nas sombras, observando silenciosamente tudo ao seu redor. Uma presença constante que ninguém parecia notar, como se fosse parte da própria mobília do escritório. Cada movimento seu era feito com uma precisão silenciosa. Um ritual diário que trazia ordem ao caos dos escritórios corporativos. Mesmo que para a maioria dos executivos, ela fosse apenas um vulto passageiro. Uma presença discreta e quase invisível que aparecia e desaparecia sem deixar rastros. Marina limpava os escritórios da TechCorp desde que completou 45 anos e perdeu seu emprego anterior. 3 longos anos se passaram desde então, cada dia igual ao anterior, cada gesto repetido com a mesma dedicação meticulosa. Para Eduardo Santana, o CEO milionário da empresa, ela era praticamente um móvel ambulante, invisível, dispensável. Apenas mais uma engrenagem na máquina corporativa que funcionava para servir aos seus caprichos. A rotina matinal de Marina começava sempre às 6h30. Ela chegava quando o prédio ainda estava vazio, quando os corredores ecoavam apenas com o zumbido baixo do ar-condicionado e o ruído distante do trânsito da cidade acordando. Subia até o 15º andar, onde ficavam os escritórios executivos, e começava seu trabalho silencioso. Cada sala tinha sua peculiaridade, cada mesa contava uma história através dos papéis espalhados, das xícaras de café esquecidas, dos rastros de uma vida corporativa em constante movimento. Naquela manhã de segunda-feira, Eduardo chegou ao escritório no seu terno italiano de R$ 8.000, o tecido fino abraçando perfeitamente seu corpo atlético, mantido por personal trainers caros. Falava alto no telefone sobre mais um negócio milionário que estava fechando. Sua voz ecoando pelos corredores com a autoridade de quem nunca teve que pedir licença para existir. O cheiro do seu perfume importado anunciava sua presença antes mesmo dele aparecer. Uma fragrância que custava mais que o salário mensal de 3 funcionários juntos. Seu escritório no 15º andar tinha vista panorâmica para toda a cidade. Uma paisagem urbana que se estendia até o horizonte como um tabuleiro de xadrez feito de concreto e ambição. As paredes eram decoradas com quadros caros de artistas renomados, cada obra valendo mais que um apartamento de classe média. A mesa de mogno lustroso custava mais que um carro popular novo, e sobre ela repousavam apenas os objetos mais finos. Uma caneta Mont Blanc, um notebook ultra fino importado, e sempre alguns contratos milionários esperando sua assinatura dourada. Marina entrou discretamente para limpar, como sempre fazia às 7h30 em ponto. Seus passos eram leves, quase inaudíveis sobre o carpete espesso, enquanto o sol da manhã se infiltrava pelas janelas enormes, iluminando os papéis espalhados na mesa e formando pequenas sombras que dançavam sutilmente com a brisa suave do ar-condicionado. Eduardo nem sequer ergueu os olhos do telefone para ela. Para ele, era como se um fantasma tivesse entrado na sala. Uma presença que ele sabia que estava ali, mas que sua mente escolhia conscientemente ignorar. "Claro que vamos fechar por 10 milhões. Eduardo gesticulava animadamente enquanto falava ao telefone, sua voz carregada de uma confiança arrogante que vinha de anos de sucessos financeiros ininterruptos. "Essa gente não entende nada de negócios. São amadores completos. Não conseguem nem distinguir uma proposta séria de uma brincadeira de criança." Marina continuou limpando em silêncio, seus movimentos precisos e eficientes. Organizava os papéis na mesa com o cuidado de quem sabia que cada documento poderia valer milhões. Esvaziava a lixeira repleta de rascunhos de contratos rejeitados, lustrava a superfície já impecável da mesa de mogno. Ela conhecia seu lugar naquela hierarquia corporativa. Ou pelo menos pensava que conhecia, até aquele momento que mudaria tudo para sempre. O relógio marcava exatamente 9h15,
quando a situação mudou drasticamente. Eduardo recebeu uma ligação que fez seu rosto bronzeado ficar vermelho de raiva e apreensão. Do outro lado da linha, Robert Mitchell, seu sócio americano e um dos homens mais poderosos do Vale do Silício, falava em inglês numa velocidade impossível de acompanhar, claramente alterado e visivelmente irritado com alguma situação que havia fugido do controle. Wait. Slow down, Robert. Eduardo tentava desesperadamente acompanhar o ritmo frenético da conversa, suas mãos suando enquanto segurava o telefone com força excessiva. What do you mean we lost the contract? How is that even possible? Mas Robert não diminuiu o ritmo nem por um segundo. Continuou falando rápido demais, misturando inglês técnico com expressões jurídicas complexas que Eduardo, apesar de sua arrogância, não conseguia compreender completamente. Palavras como breach of contract, subsidiary clauses e punitive damages voavam pelo ar como balas perdidas, cada uma atingindo a confiança do CEO milionário com precisão cirúrgica. O CEO mais arrogante e temido da cidade estava pela primeira vez em anos, perdendo completamente o controle da situação. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, gotas de suor se formavam em sua testa bronzeada, e sua voz, normalmente firme e autoritária, começava a tremer com nervosismo e desespero. Robert, please. I need you to send me everything in writing. Eduardo tentava ganhar tempo, sua mente racing para encontrar uma solução para um problema que ainda não compreendia completamente. Yes, I understand it's urgent, but I need to see the documents to understand exactly what we're dealing with here. A ligação terminou abruptamente, deixando Eduardo sozinho com o som ensurdecedor do silêncio. 15 minutos de agonia se passaram como horas, até que o som familiar do e-mail chegando quebrou o silêncio tenso. Era Robert, enviando um documento de 47 páginas densamente escritas, completamente em inglês técnico-jurídico, repleto de termos contratuais complexos e cláusulas que pareciam estar escritas em hieróglifos para os olhos desesperados de Eduardo. O problema era cristalino e aterrorizante. Eduardo precisava responder em exatamente 2 horas, ou perderia definitivamente um contrato de 15 milhões de dólares. O maior negócio da história de sua empresa. O deal que consolidaria seu império e garantiria sua posição como o rei indiscutível do mercado. Ele correu até o departamento jurídico como um homem desesperado, seus sapatos italianos batendo freneticamente no piso de mármore. Mas a sala estava completamente vazia. Era feriado americano, e todos os advogados especializados em contratos internacionais estavam viajando para destinos exóticos, aproveitando suas folgas bem merecidas enquanto Eduardo enfrentava a crise de sua vida profissional. Ligou imediatamente para sua secretária executiva, uma mulher competente que havia estudado inglês em Londres e costumava impressionar clientes estrangeiros com sua fluência. Senhor Eduardo, a voz dela soava preocupada e tensa pelo telefone. Eu até sei inglês avançado. Já trabalhei com contratos internacionais antes, mas isso aqui está completamente impossível. São termos muito técnicos, cláusulas específicas do direito comercial americano que eu nunca vi na vida. Uma linguagem jurídica que parece ter sido criada especificamente para confundir quem não é especialista. Eduardo sentiu o pânico subindo pela garganta como bile amarga. Bateu o punho na mesa com tanta força que uma caneta cara voou pelo ar. O som seco do impacto reverberando pela sala e ecoando a frustração crescente de um homem acostumado ao controle absoluto que estava prestes a perdê-lo de forma humilhante. Ligou freneticamente para 3 das melhores empresas de tradução da cidade. Cada ligação aumentando seu desespero. Todas disseram exatamente a mesma coisa, como se tivessem ensaiado uma resposta cruel. Para um documento técnico jurídico desse nível de complexidade, precisamos de pelo menos 24 horas para garantir uma tradução precisa e confiável. Eu não tenho 24 horas! Eduardo gritou no telefone, sua voz ecoando pela sala como o rugido de um animal ferido. Eu preciso disso em 1 hora, no máximo. Vocês não entendem que estou prestes a perder tudo. Nesse momento exato, Marina entrou silenciosamente na sala para trocar a água dos vasos de plantas caras que decoravam o ambiente. Eduardo a viu, e toda a sua frustração, todo o seu medo, toda a sua raiva acumulada, explodiram em direção a ela, como uma bomba emocional que havia encontrado finalmente um alvo indefeso. Sai daqui agora! Eduardo gritou com uma crueldade que surpreendeu até mesmo ele próprio.
Não tá vendo que eu estou ocupado com coisas importantes? Coisas que uma pessoa como você jamais vai entender na vida. Marina parou onde estava, o regador ainda na mão. Gotículas de água brilhando sob a luz forte do escritório. Olhou para ele com uma calma que contrastava violentamente com o caos emocional que dominava a sala. Pela primeira vez em 3 anos completos, Eduardo realmente a viu. Não como uma função, não como um serviço, mas como uma pessoa real, com olhos que refletiam uma inteligência que ele nunca havia se dado ao trabalho de notar. Ela não saiu correndo como ele esperava. Não baixou a cabeça em submissão como tantos outros funcionários faziam quando ele explodia. Apenas ficou ali, em pé, segurando o regador com mãos firmes, seus olhos encontrando os dele com uma dignidade silenciosa, que o desarmou completamente. "Você é surda!" Eduardo gritou ainda mais alto, sua voz rachando com o esforço. "Eu disse para sair! Está vendo esses papéis?" Ele agarrou o documento de 47 páginas com mãos trêmulas e agitou no ar como uma arma, as folhas farfalhando como folhas secas no vento. "Isso aqui são 15 milhões de dólares que eu vou perder por causa de pessoas incompetentes como você." Ele cuspia as palavras com veneno. "Mas é impossível você entender isso. Você mal deve saber ler direito. Uma pessoa como você não tem capacidade mental para compreender a complexidade do que eu faço." E então, ele fez o impensável, o gesto que selaria seu destino. Com um movimento brusco e violento, jogou os papéis na direção de Marina. As 47 páginas voaram pelo ar como pássaros feridos, espalhando-se pelo chão polido em um caos de tinta e humilhação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado como chumbo. O ar-condicionado zumbia baixinho, o trânsito murmurava lá embaixo na rua. Mas dentro daquela sala executiva, o tempo havia parado completamente. Marina olhou para os papéis espalhados no chão como pétalas de uma flor destruída. Depois ergueu os olhos e olhou diretamente para Eduardo. Quando ela falou, sua voz era calma, firme, mas carregada de uma autoridade que Eduardo nunca tinha ouvido antes. Não de seus advogados caros, não de seus sócios poderosos, não de ninguém em toda a sua vida empresarial. "Senhor Eduardo", ela disse, cada palavra pesada e medida. "Posso ver esses documentos?" Eduardo soltou uma gargalhada que ecoou pela sala como o latido de um cão raivoso. Era um som cruel, carregado de sarcasmo e desprezo absoluto. "Você?" Ele quase engasgou com as próprias palavras. "Ver esses documentos? Marina, isso é um contrato internacional de 15 milhões de dólares americanos. Tem cláusulas de força maior, termos de arbitragem internacional, especificações técnicas de propriedade intelectual, subsídios legais para a resolução de disputas. Você não conseguiria entender nem a primeira linha, quanto mais o documento inteiro." Marina se abaixou graciosamente e começou a juntar os papéis espalhados pelo chão, seus movimentos calmos e deliberados. Enquanto organizava as folhas uma por uma, seus olhos percorriam rapidamente o conteúdo, absorvendo informações com uma velocidade que seria impressionante se alguém estivesse prestando atenção. Eduardo a observava com uma mistura tóxica de impaciência e curiosidade mórbida, como alguém assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. "É um contrato de licenciamento de software com cláusulas de exclusividade territorial, seção 4.2. Marina falou enquanto continuava organizando os papéis, sua voz assumindo um tom profissional que Eduardo nunca havia escutado dela. "Eles estão alegando breach of contract baseado na interpretação errônea da cláusula de non-compete que vocês assinaram em março do ano passado." Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. O mundo começou a girar lentamente ao seu redor. "O problema não é exatamente o valor do contrato em si", Marina continuou, sua voz ganhando confiança a cada palavra. "O problema real é que eles estão usando a subsidiary clause para transferir toda a responsabilidade legal para a matriz americana, o que significa que vocês podem ser processados por danos punitivos de até 50 milhões de dólares, se não responderem adequadamente dentro do prazo estipulado." Como você... Eduardo mal conseguiu formar as palavras, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Marina levantou-se elegantemente, os papéis perfeitamente organizados em suas mãos competentes, e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. O que ele viu ali o chocou até os ossos. Não era submissão, não era medo,
mas uma confiança profissional que ele apenas havia visto nos melhores advogados corporativos do país. Senhor Eduardo, ela disse, sua voz agora completamente transformada, carregada de uma autoridade natural que vinha de anos de experiência. Eu me formei em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Fiz mestrado em contratos comerciais na Columbia University, em Nova York, e trabalhei 15 anos como advogada sênior na Clifford Chance, uma das maiores e mais respeitadas firmas de advocacia do mundo. O mundo de Eduardo desabou como um castelo de cartas em uma tempestade. Eu falo inglês, francês, alemão e espanhol fluentemente. Marina continuou implacavelmente. Especializei-me em contratos de propriedade intelectual e disputas comerciais internacionais. Trabalhei em casos que envolviam valores 10 vezes maiores que esse contrato. Representei multinacionais em arbitragens que definiram precedentes legais ainda vigentes hoje. Eduardo estava pálido como papel, toda sua arrogância evaporando como água sob o sol escaldante. Sua voz saiu como o sussurro de um fantasma. Mas como... Por que você está... limpando escritórios? Marina completou a pergunta com uma dignidade que cortou o ar como uma lâmina afiada. Em 2021, eu denunciei um esquema de corrupção na empresa onde trabalhava como sócia. Era um cartel entre grandes escritórios de advocacia e multinacionais para superfaturar contratos governamentais. Movimentavam bilhões em dinheiro público desviado. Eu descobri, juntei todas as provas e fiz a coisa certa. Entreguei tudo para o Ministério Público Federal. Ela fez uma pausa, seus olhos distantes por um momento, visitando memórias dolorosas que ainda sangravam. Mas fazer a coisa certa sempre tem um preço alto em um mundo corrompido. Sua voz ficou mais suave, mas não menos poderosa. Fui blacklisted do mercado jurídico. Nenhum escritório grande queria me contratar. Minha reputação foi sistematicamente destruída pelos mesmos homens poderosos que eu denunciei. Aos 42 anos, depois de uma carreira brilhante, eu me vi sem trabalho, com contas acumulando e uma filha na universidade dependendo de mim. Eduardo estava sem palavras, seu cérebro lutando para processar a dimensão do que estava descobrindo. Precisava trabalhar para sobreviver, Marina continuou. Precisava sustentar minha família com dignidade. E não há desonra nenhuma em trabalhar com limpeza, Sr. Eduardo. Trabalho honesto sempre será trabalho honesto, independente de quanto se ganha ou qual uniforme se veste. A diferença é que eu nunca perdi minha competência, apenas perdi minha oportunidade de exercê-la. Ela estendeu os documentos organizados para ele com mãos firmes. Agora, se o senhor quiser, sua voz voltou ao tom profissional. Eu posso resolver esse problema em 30 minutos. Posso não apenas traduzir cada termo técnico com precisão absoluta, mas também preparar uma resposta jurídica que não só salve esse contrato, como ainda coloque vocês em uma posição muito mais forte para renegociar os termos a seu favor. Eduardo olhou para os papéis, depois para Marina, depois para os papéis novamente. Pela primeira vez em 3 anos completos, ele realmente a viu. Não como uma faxineira invisível que aparecia e desaparecia como um fantasma conveniente, mas como a advogada extraordinariamente competente que ela sempre foi, mesmo enquanto limpava seu escritório todos os dias. Marina. Sua voz saiu rouca e envergonhada. Eu não sabia. Eu nunca imaginei. Claro que não sabia. Marina o interrompeu com uma firmeza que não era cruel, apenas honesta. Em 3 anos inteiros, o senhor nunca me fez uma única pergunta pessoal. Nunca perguntou meu nome completo. Nunca perguntou sobre minha vida, minha família, meus sonhos ou minha história. Para o senhor, eu era apenas a mulher da limpeza. Uma função, não uma pessoa. A verdade doía como um soco no estômago, mas era uma dor necessária. Mas agora temos um problema urgente para resolver, Marina disse, retomando o controle da situação com a naturalidade de quem nasceu para liderar. O senhor precisa da minha ajuda ou não? Eduardo assentiu vigorosamente, ainda tentando processar a revelação que havia mudado sua visão de mundo para sempre. Marina caminhou até a mesa dele com a confiança de quem pertencia àquele ambiente. Ligou o computador com movimentos precisos e começou a trabalhar. Suas mãos voavam sobre o teclado com uma velocidade e precisão que hipnotizavam.
cada clique ressoando no silêncio da sala como música. O primeiro problema é a interpretação completamente errônea da cláusula 7.3. Marina explicava enquanto trabalhava, sua voz assumindo o tom didático de quem domina completamente o assunto. Eles estão alegando exclusividade territorial ampla, mas o contrato original especifica claramente que a exclusividade é restrita apenas ao segmento de software educacional, não para toda a categoria de software empresarial, que é onde vocês realmente operam. Eduardo assistia como um estudante fascinado, absorvendo cada palavra como um homem no deserto absorve água. Em apenas 20 minutos, Marina havia não apenas traduzido todo o documento com precisão cirúrgica, mas identificado 3 erros graves de interpretação dos americanos e preparado uma resposta jurídica de 8 páginas que desmontava completamente todos os argumentos deles com uma elegância devastadora. Pronto, ela disse, girando a tela do computador para que Eduardo pudesse ver. Eles não têm absolutamente nenhuma base legal para quebrar o contrato. Na verdade, eles é que estão em breach por tentar aplicar cláusulas que simplesmente não existem no documento original. Com essa resposta, além de manter os 15 milhões intactos, vocês ainda podem exigir uma compensação substancial pelos danos reputacionais e financeiros causados pela acusação completamente infundada. Eduardo leu o documento com olhos arregalados. Era perfeito. Melhor que qualquer trabalho que seus advogados milionários tinham produzido em anos de colaboração. Marina, isso é absolutamente brilhante, ele disse, sua voz carregada de admiração genuína. É melhor que qualquer trabalho jurídico que eu já vi em toda a minha carreira. Como posso te compensar adequadamente por isso? Marina o olhou com seriedade, seus olhos refletindo a sabedoria de quem aprendeu lições difíceis na vida. Primeiro, ela disse, sua voz firme, mas não hostil. O senhor vai me tratar com respeito. Não só a mim, mas a todos os funcionários desta empresa, independente do cargo que ocupem, do uniforme que vistam ou do salário que recebam. Claro, claro. Eduardo balançou a cabeça vigorosamente. Marina, eu peço desculpas do fundo do meu coração. Eu estava completamente errado. Foi inexcusável. Segundo, Marina continuou. Eu quero uma proposta formal de trabalho. Não de advogada sênior imediatamente. Eu entendo que isso seria complicado dado meu histórico e a situação atual. Mas como consultora jurídica. Meio período. Posso continuar com a limpeza de manhã e trabalhar no departamento jurídico à tarde. Eduardo balançou a cabeça com entusiasmo, seus olhos brilhando com uma excitação genuína. Marina, pelo amor de Deus, eu te ofereço um cargo de diretora jurídica imediatamente. Salário de R$25 mil por mês. Plano de saúde completo para você e sua família. Participação nos lucros da empresa. Carro executivo. Marina sorriu pela primeira vez desde que Eduardo a conhecia. Um sorriso que iluminou toda a sala como o nascer do sol. Obrigada, Sr. Eduardo. Sua oferta é generosa, mas eu prefiro começar devagar. R$8 mil como consultora meio período está perfeito. Quero provar meu valor aos poucos, reconquistar minha credibilidade passo a passo. Ela fez uma pausa significativa. E quero continuar fazendo a limpeza também. Continuar com a limpeza? Eduardo ficou genuinamente confuso. Mas por quê? Você é claramente overqualified para isso. Por quê? Marina explicou com a paciência de uma professora. Foi fazendo a limpeza que eu aprendi coisas sobre esta empresa que nenhum diretor executivo sabe. Eu sei exatamente quais funcionários ficam até tarde porque realmente amam o trabalho, e quais ficam só para impressionar os chefes. Sei quais departamentos desperdiçam recursos sistematicamente e quais são genuinamente eficientes. Sei onde estão os problemas reais desta empresa, os problemas que ninguém ousa mencionar nas reuniões executivas. Eduardo estava começando a entender que aquela mulher que ele desprezara por 3 anos conhecia sua empresa melhor que ele próprio. Quando você trabalha de forma invisível, Marina continuou, você vê a verdade nua e crua. As pessoas agem naturalmente quando acham que ninguém importante está observando. Eu vi funcionários fraudando horas extras sistematicamente. Vi gerentes assediando estagiárias. Vi desperdício de material que custaria facilmente R$200 mil por ano para esta empresa. Os olhos de Eduardo se arregalaram com a revelação. Você pode me ajudar a resolver esses problemas também?
Posso, Marina respondeu com confiança. Mas com uma condição não negociável. Qualquer coisa, Eduardo disse sem hesitar. Você vai implementar um programa abrangente de respeito a funcionários de todos os níveis. Vai criar um canal anônimo e seguro de denúncias. E vai, pessoalmente, pedir desculpas publicamente para mim e para todos os funcionários que você já humilhou ao longo dos anos. Eduardo engoliu seco. Sua primeira reação foi de orgulho ferido, um reflexo automático de anos de poder absoluto. Mas olhando para aquela mulher extraordinária à sua frente, ele percebeu que ela estava completamente certa. Dolorosamente, inegavelmente certa. Você tem razão, ele disse, sua voz carregada de humildade genuína. Eu fui um idiota. Um idiota arrogante que quase perdeu 15 milhões de dólares por puro preconceito e ignorância. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo na TechCorp para sempre. Marina havia sido promovida a diretora jurídica com um salário digno de sua competência, mas mantinha religiosamente sua rotina de chegar cedo para observar a empresa funcionando. Só que agora todos sabiam exatamente quem ela realmente era, e o respeito em seus olhos era palpável. Eduardo implementou rigorosamente todas as mudanças que Marina sugeriu. O programa de respeito aos funcionários reduziu a rotatividade em impressionantes 60%. O canal de denúncias anônimas expôs 3 casos graves de assédio e um esquema de superfaturamento que estava custando à empresa 800 mil por ano. Mais importante, a empresa inteira respirava um ar mais leve, mais humano. Mas a mudança mais profunda e duradoura foi no próprio Eduardo. O homem arrogante que humilhava funcionários como passatempo havia se transformado completamente. Ele agora cumprimentava cada faxineiro, cada segurança, cada recepcionista pelo nome. Perguntava sobre suas famílias com interesse genuíno. Escutava suas sugestões com atenção real. E Marina? Marina provou que o talento verdadeiro nunca desaparece. Apenas espera pela oportunidade certa de brilhar novamente. Sua história se espalhou pela empresa, depois pela cidade, inspirando incontáveis pessoas que se sentiam invisíveis em seus próprios trabalhos. A maior lição não foi sobre Marina ou Eduardo, foi sobre todos nós. Sobre como tratamos as pessoas que cruzam nosso caminho todos os dias. Porque a próxima vez que você encontrar alguém, lembre-se, você nunca sabe quem realmente está na sua frente. E mais importante ainda, toda pessoa merece ser tratada com respeito e dignidade, independente do trabalho que faz ou do uniforme que veste. Esta foi a história da funcionária que calou o chefe para sempre. Não apenas com sua competência extraordinária, mas com sua dignidade inabalável. Uma história que nos lembra que, no final das contas, todos nós somos infinitamente mais do que aparentamos ser.